Fala galera, vamos conferir aí a turma do Equipe F, analisando a convocação de Ancelotti e tudo sobre a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, os lances polêmicos e tudo mais. Vamos conferir aí. E ele sabe lidar com o jogador, sabe lidar com o jogador brasileiro, né? O Silas falou aqui ontem, no Equipe F, né? Ele falou assim, eu tive uma partida com o Carlo Ancelotti. E eram 2 italianos e o Silas. Ele falou. O Silas passou um período no Milan, curtinho, mas passou. Aí ele falou assim: nós somos os 3 brasileiros. O Carlos Ancelotti falou para o Silas. Ele gosta muito de jogador brasileiro. Somos 3 brasileiros. Eu vou pegar esse gancho para perguntar para o Pedro Ivo. Fiquei curioso, não sei se o Pedro conseguiu tirar isso de alguma maneira. O Ancelotti anunciou ali a comissão técnica, mas aquela figura que a gente imaginava, de repente pode até acontecer, acho até que vai acontecer, de um ex-atleta que tenha sido dirigido por ele, ou tenha jogado com ele, estar ao seu lado durante essa caminhada. Alguma pista de que isso de fato vai acontecer, Pedro? Ô Plirra, a gente estava tentando entender isso nos últimos dias, quando a gente começou a esboçar, desenhar quem vem, vem o filho, vem o cunhado, vem gente que já trabalha com ele, vem o Paul Clement, que ele chama de Paul Clement, né? E aí, na série dessas conversas, a gente perguntou, e o tal ex-jogador? E o que a gente ouviu de volta era uma ideia inicial, foi debatido lá em 2023, quando ele teve para negociar, chegou a ser conversado no início da retomada das negociações agora e parou. Parou porque quando o Juan e o Rodrigo Caetano vão a Madrid conversar com ele gosta muito do Juan, gosta também do Rodrigo Caetano, e houve assim, gostei dessa estrutura, tenho o meu pessoal e não quero mais ninguém agora. Num segundo momento eu posso pensar, mas não é nada para agora, não é nada para esse ano, talvez ainda, e o que eu ouvi de gente que participou das conversas. Aí passou a ter muito lobby, aí era muita gente ligada aí, jogador que queria que pudesse estar. Sim, tem nomes, Plihal, você sabe que são muito ligados ao Ancelotti. O Kaká é muito ligado ao Ancelotti. O Serginho, do Milan, é muito ligado ao Ancelotti. Tem muita gente, tem muito brasileiro que já esteve próximo dele e tem muito carinho. Só que ele falou, por hora, nada. Por hora é o grupo que já estava na CBF com o grupo meu que está chegando. Não está vindo mais alguém que eu conheça, tem relação. E ele comenta, vai ter muita gente falando, mas o meu grupo, por enquanto, é esse aqui. Então, pista não tem, porque também não tem uma sinalização que vai ter esse nome, pelo menos ali para setembro, acredito que não, que é a próxima data FIFA, depois de junho agora, então ficou só naquela especulação do pode ser que tenha sido conversado, poderia ser fulano, Beltrano, mas por enquanto nada. Juan é o único ex-jogador que participa da comissão técnica de linha, porque tem o Tafarel também, que ele está presente aqui em convocações, né? Não fica exatamente no dia a dia no Rio de Janeiro, diferentemente do Juan, então Juan da comissão fixa e o Tafarel sempre convocado para estar com a seleção nesses jogos. E para me despedir de vocês, queria que vocês trouxessem para a gente um pouco do impacto que cada um teve, Cícero e Pedro Ivo, com a presença física do Carlo Ancelotti. Cícero, você, rodadão, mesmo assim ficou impactado pela presença dele? Sim, mais impactado do que a presença dele foi quando se tornou oficial a contratação dele. Eu era um daqueles que não acreditava, em momento nenhum achava que um treinador do porte, dos títulos, do que ele representa para o futebol mundial, viesse a aceitar um convite desse tão conturbado futebol brasileiro a nível de direção. Então, a maior surpresa não foi hoje apenas foi o complemento, o prazer de estar com ele, mas foi ele ter aceito ser o técnico da seleção brasileira. Da minha parte, Cícero, longas horas aqui, depois da noite que ele chegou, até entrando madrugada para tentar entender como é que era isso, me chama a atenção como o próprio Ancelotti tira esse peso. Ele não gosta dessa coisa de parecer que ele está muito acima dos outros, ele tenta tornar a coisa o mais agradável possível, ele tenta passar para as pessoas que estão próximas que ele quer que aquilo ali seja o mais natural possível, ele não quer ser tratado, isso foi dito a pessoas próximas, como alguém num andar acima dos outros que estão. Então ele vai tentando também tirar um pouco desse peso e tentando trazer a coisa ali
para um ambiente mais natural. Ele tenta quebrar o gelo, querendo dizer como é que é essa praia daqui da frente, ele quer dizer como é que ele vai se locomover para tal lugar que ele gostaria, quanto tempo passa para ir a tal lugar que ele queria conhecer. Ele vai tentando trazer a coisa para um papo mais natural. Isso me chamou muita atenção, porque a gente já viu muita gente de nariz em pé aqui nesse ambiente de seleção, de CBF, e muita gente que não tem 5 centavos para contar de história, mas que jura que tem. E um último detalhe para devolver para vocês aí. O presidente Samir Chald disse que ele ia ter autonomia total nessa sua vinda para a seleção brasileira. E eu acho que isso já ficou refletido nessa primeira convocação. Por problemas políticos dos clubes com a CBF, jamais a gente viu 5 jogadores do mesmo time serem convocados, mesmo em jogos de eliminatórios, que eu me lembre, nenhuma vez. 2, 3, sim, mas 5 do mesmo time do Flamengo. Isso mostra que ele convocou quem ele quis convocar, sem se importar se o clube vai gostar, se o clube não vai gostar, se há pressão política de dirigente tal, de A ou B. Então isso aí pareceu que é o dedo dele. É interessante quando você fala, porque assim, uma coisa é o cara querer gritar contra o treinador X que levou jogadores. O cara vai pensar 2 vezes para gritar contra o Ancelotti que levou 5 jogadores do clube dele, ou 4 ou 3. E dentro disso de autonomia, até registrei em outra passagem, escrevi, foi singelo. Não foi exatamente, não sei se foi algo pensado, se foi algo combinado, se foi algo que algum marqueteiro, algum assessor próximo trouxe para ele, mas eu achei interessante quando o Samir se retira da mesa, quando o papo vai para o lado técnico, para o lado do campo, que ele fala, agora eu vou ali para o meu lugar, vou assistir, que fica com Rodrigo Caetano e Ancelotti. Pode ter sido pensado, pode ter sido determinado por um assessor, pode ter sido um movimento político, mas é interessante. Quase sempre as pessoas no ambiente de CBF juram que são mais importantes que quem está jogando e quem está treinando. Um abraço, Pedro. Um abraço, Cícero. Um abraço a todos aí, vocês nos estúdios, é o Fã de Esporte. Valeu, dupla. Da próxima vez eu quero ver esse banner, Cícero. Ao invés da foto do Ancelotti, a sua foto gigante na chegada de uma convocação da seleção brasileira. Aí isso é gozador. Mas, claro, o Ancelotti merece essa reverência, além do histórico ultra vencedor. Tem ali um lado bonachão, mas impõe um respeito danado, né? Ele é uma figura que impõe respeito e consegue, mesmo sendo mais fechado, o simples sorriso dele já o torna um cara agradável e em alguns momentos até cativante. Isso faz diferença, né, Zé? Vou contar uma história que alguns jogadores, eu não sei, vou preservar, né? Alguns jogadores estavam num restaurante, tomando um vinho, comendo, né? Num grupo lá, tomando um vinho, né? Fazendo aquele clube do vinho, né, Pascoal? Isso é coisa atual ou... Você tá querendo, pô, você tá... Não precisa dar os caras. Ele quer, tá pior do que minha sogra, Pascoal. Assim... Ele quer detalhes. Ele quer detalhes, daqui a pouco quem era, o que aconteceu, conta pra mim e tal. Mas assim, esses jogadores estavam lá, no momento de folga, entre aspas, uma folguinha lá, e eles foram, e já era tarde já. Já eram umas 10h30, 11 horas e tal. E aí o Ancelotti chega, os caras ficaram preocupados, ele falou, não... Peraí, deixa eu sentar aí, vamos conversar. Tal. Eles ficaram lá até umas 4 horas da manhã com o treinador. No dia seguinte eles foram treinar e o Ancelotti foi dar treino para eles. Ou seja, é um cara que é muito simples. E acho que a grande gestão dele é o ser humano. É aquele cara que ganha o jogador pela capacidade de ser um ser humano fantástico. Então o jogador não faz porque sabe que vai pisar na bola com uma pessoa nota 1 milhão. Mais ou menos... como eu tinha um treinador chamado Didi Simone na Inter de Milão. Ele é igualzinho, ele é um cara muito simples e muito gente boa. E eu tenho certeza que ele vai conquistar a maioria dos jogadores pela simplicidade, pela forma dele de ser no dia a dia. E os caras vão correr para ele por causa disso. Mais ou menos 5 dias depois de conquistar o título paulista e ser decisivo na conquista do Corinthians, pegando aquele pênalti do Rafael Veiga na final na Neoquímica Arena, o Hugo Souza esteve neste estúdio participando do Bola da Vez e disse àquela altura que já, de alguma maneira, sentia que uma convocação para a seleção brasileira... E olha que, acho que o Dorival nem havia caído ainda, hein? Acho que não tinha caído, não. Estava pintando, estava chegando. Ela chegou e ele sabia. Você sente que a seleção está chegando? Eu sinto que sim, cara. Sinto que sim. Eu não vou ser modesto na minha resposta, não. Acho que eu sinto que eu estou no melhor momento da minha carreira, fisicamente, mentalmente, tecnicamente. E é óbvio que seleção é um sonho e a concorrência ela é gigantesca, assim. E a nossa escola brasileira,
na minha opinião, uma das melhores do mundo, se não a melhor de goleiros. E é óbvio que a gente tem uma concorrência muito grande, mas é que eu estou num clube que me propicia a sonhar muito alto, né, cara? E então, assim, tudo aqui é muito relevante, tudo aqui é muito grande, tudo aqui Então, assim, eu tive a oportunidade de jogar nos 2 maiores do Brasil em relação à pressão, torcida. E se tem uma coisa que eu sei fazer é lidar com a pressão. Então, Perdeu assim, a força. Então, acho que sim, eu me sinto no momento da minha vida e da minha carreira mais próximo, sim. Tetra! Esse é o Corinthians embarcando para a Argentina. Amanhã pega o Huracan pela Copa Sul-Americana, jogo super decisivo. Tetra ficou emocionado, tá com os olhos... de Belo Horizonte para a Argentina, não voltou para São Paulo. Verdade. O Zinho de olhos marejados, desconfio, Zinho, que uma convocação para a seleção brasileira ainda mexe um pouquinho com o jogador de futebol brasileiro, né? Ah, sem dúvida, né? Você foi muito feliz de levá-lo no Bola da Vez e ter esse relato dele. Você vê que o cara tá ali naquela expectativa, já trabalhando no Corinthians, que é gigante, né? Que tem uma repercussão, ele falou muito bem. E ele pode ter sido uma surpresa? Sim, mas merecido. O desempenho dele no Corinthians é muito bom, né? Ele é responsável bem direto do título do Corinthians, né? Do Campeonato Paulista, de vários... dos momentos bons do Corinthians, de crescer no campeonato, de classificar para a Libertadores, tem desempenhado muito bem, muito bem. E assim, a gente tem muito bons goleiros. Se uma posição que o Brasil, a gente ainda tem uma certa tranquilidade, é a posição de goleiro. Assim. Tem até uma fartura, vamos dizer assim, porque se fosse convocado outro atleta nessa função, a gente não estaria aqui assim, não foi merecido, não deveria ir. E olha que o Ederson não pôde ir porque estava lesionado. Então, assim, eu fico emocionado sim, porque eu imagino que ele deve ter passado aí toda a carreira, todos os problemas que ele teve extra-campo, vai para fora, volta, um desafio no Corinthians, vai bem, cresce de produção, é bom goleiro, né, virou um dos líderes do grupo do Corinthians e demonstrado ali na alegria dos seus companheiros. Isso ali que me emocionou, sabe? Todo mundo se sentindo convocado. E aí foi bom até para o Corinthians, vai viajar, vai para um compromisso difícil, motiva até o grupo. Parabéns para o Hugo, parabéns pela convocação, é muito bom vestir a camisa da seleção. Menos de um ano atrás, veio aqui ao Resenha, estava em Portugal jogando na 2ª divisão e chega à seleção brasileira, Zé. O futebol tem o jogador de futebol tem esse privilégio, né? E a cada quarta, sábado ou quinta e domingo escrever uma nova história, né? Eu fico feliz pela essa história, essa nova história que o Hugo está escrevendo, porque assim, como o Zinho, né, nós passamos por muitas dificuldades para chegar até o profissional, e aí quando você chega ao profissional você não pode errar, porque se você erra você está praticamente fora, e foi isso que aconteceu com ele no Flamengo. Eu lembro que eu estava no programa e eu falava, olha, ele é bom jogador, está passando por um momento difícil na época do Flamengo ainda. Cadê a comissão técnica, cadê o pessoal da estrutura do Flamengo para poder sentar e conversar com ele, porque ele já demonstrava ser um bom goleiro. Só que é o seguinte, às vezes você empolga, às vezes você passa por determinadas situações que você não está preparado e você se julga estar preparado e muitas vezes você comete erros. Hoje não, hoje você percebe que é muito mais maduro, tem mais responsabilidade, sabe o que um erro pode ocasionar, né, e sabe da importância dele. Então isso é uma coisa que a maturidade vai
vai dando a ele a experiência, as experiências dentro e fora de campo. Eu fico muito feliz porque uma bola no sábado, né? Não, agora nossa, é impressionante. do Rony, nossa senhora. As pessoas ainda não sabem o tamanho, defesa do final de semana. O tamanho, por mais que nossa seleção brasileira não esteja passando um momento bom, mas a felicidade que é para um jogador vestir a camisa da seleção brasileira. Mexe. E tenho certeza que o choro dele ali foi choro da mãe, choro do pai, choro do irmão. Eu não sei se ele tem irmão ou não, mas choro da irmã, choro da família inteira. Tenho certeza disso. Oswaldo Pascoal, você que é o nosso professor de gramática português, língua portuguesa. Pergunta como que é expressões, ditados, equetais. Pode falar para o nosso Fora Esporte qual é o sentido verdadeiro de jeitinho brasileiro? O jeitinho brasileiro. Tem sempre um jeito nosso, né? O brasileiro é diferente, né, gente? O brasileiro tem sempre uma manha, tem sempre um artifício, tem sempre um argumento diferente, tem explicações que são diferentes. É o jeito do brasileiro. Sim. Tem um jeito X, o jeito Y, mas o jeito brasileiro... Não é maracutaia, não é nada ilícito, né? Porque o auxiliar do Abel, também temperamental, pavio curto, João Martins, ao reclamar da arbitragem do jogo de ontem entre Palmeiras e Flamengo, citou o jeitinho brasileiro para explicar um possível favorecimento ao Flamengo. Eu vou explicar para você. Precisa explicar para o João Martins que jeitinho brasileiro não é isso. Não, o jeitinho brasileiro o que ele quis, se você pegar só o jeitinho brasileiro, você vai ficar irritado com o jeitinho brasileiro. Se você pegar o Boto dizendo que é coisa de terceiro mundo, você vai ficar irritado com o Boto, também, que falou que é coisa de terceiro mundo. Os dois. Certo? Agora, se você pegar o contexto da frase... Os dois pisaram na bola. Se você pegar o contexto da frase, ele só exemplificou os acontecimentos. Porque nós todos os dias dizemos aqui que o VAR no Brasil é uma vergonha. Que o VAR no Brasil apita do jeito que quer. O VAR apita o jogo do jeito que quer, não é o árbitro quem apita o jogo. Vou dizer logo para você, dos 3 pênaltis, nenhum foi. Os 2 marcados e o pedido pelo Palmeiras, nenhum foi. Ponto. Esclarecido, da minha parte, está esclarecido ou não? Nenhum foi. Ele deu o primeiro pênalti, não foi chamado para o segundo. O primeiro pênalti é assim, se você não tem imagem conclusiva, então não chama. Né? Eu vou repetir aqui, o VAR do Brasil é um Atari. Você não tem um jogo de terceira dimensão. Se não chamasse, era cal igual, porque daí prevaleceria a marcação Não tem imagem conclusiva, adota-se a postura do árbitro em campo. Então, e foi pênalti. Ele deu pênalti. É o que manda a regra. Ele deu pênalti. É o que manda a regra. Não tem imagem conclusiva. Ramon Abate Abel, esse gosta de uma confusão, ele deu pênalti. Todo jogo do Ramon Abate Abel tem BO. E ele só apita jogo grande, vocês já repararam? Só. Ele não apita jogo, é só jogo grande. A maioria dos árbitros FIFA esse ano aqui estão... Mas o Ramon Abate Abel é caprichado. Ramon Abate, Zanovelli, o Klein. Pode colocar aí. O Klaus apitou o clássico muito mal, Santos e Corinthians. O Klaus está na fase da experiência, né? Experiente, não precisa correr. O Klaus não quer confusão. Então, quer se incomodar. Não quer se incomodar. O Klaus não foi bem no Corinthians e Santos, mas no geral, na média, ele está muito acima. Para mim, o Klaus é o melhor árbitro. Na minha opinião, ele é o melhor de todos. Sim. Mas quando ele se incomoda para apitar, quando ele quer apitar. Porque tem dia que ele não quer. Tem dia que não está afim, não está querendo. Aí atrapalha o jogo. Ele foi salvo no jogo do Corinthians e Santos, ele foi salvo pelo VAR. Ele foi salvo pelo VAR. E ainda prejudicou o Santos quando deu cartão vermelho para o lateral esquerdo do Santos. Oba. Perfeito? Bom, já esclareci. Agora, quanto a você quer falar Vamos ouvir o Boto? Da declaração? E depois eu posso falar o que eu sei a respeito disso aí que eu conversei com a rapaziada lá do Palmeiras, eu posso falar para você. O Boto reclamou que... Bom, vamos ouvir o Boto falar, não vou dizer aqui para depois o Boto falar tudo de novo. Fala, Boto! Já começa a ser hábito, não devia ser hábito vir aqui falar sobre arbitragem, mas é triste ver um jogo, que é um jogo até bem disputado, contra uma equipa muito boa, como é o Palmeiras, e ver o treinador deles a falar de arbitragem, ver ali dentro um dirigente deles a invadir a cabine do árbitro, como se eles tivessem razão de queixa do que se passou ali dentro. O que se passa ali dentro é um penalti que é fora da... Penalti não, uma falta que é fora da área,
que o árbitro transforma em penalti, um penalti que ele não marca e que tem que ser o VAR a chamá-lo, um pisão no Luís Araújo que dava o segundo cartão amarelo ao jogador do Palmeiras, e o que a gente vê é o Palmeiras a queixar-se do árbitro, uma coletiva inteira a falar do árbitro e da arbitragem, e um dirigente deles a invadir o vestiário do árbitro. E isto não pode ser assim. Acho que quem quer um espetáculo bom e saudável não pode entrar por este caminho, e a CBF tem que pensar na arbitragem, tem que pensar bem e não se deixar pressionar por coisas destas que são do tempo não é do tempo, é do terceiro mundo. Aquilo que se vê ali dentro é do terceiro mundo, tá? Obrigado, pessoal. Mas você viu essa invasão? Como que Vimos. Vamos ser sinceros, 2 penaltis a favor do Flamengo em 45 minutos é impossível no Brasil, principalmente aqui há sempre a lei do jeito e do jeitinho brasileiro, da compensação. Sabíamos depois de marcar um penalti ao Palmeiras, a obrigação do Palmeiras é fazer gol, porque depois vai ser sempre contra. Já marcou um, agora vai ser sempre contra. É assim que funciona aqui, é assim que nós temos que viver, por isso é que muitas vezes nós nos revoltamos tanto, porque nós só queremos que as regras sejam cumpridas. Não pode falar. Zio, um fala em terceiro mundo, o outro em jeitinho brasileiro relacionado a algo negativo. Escolhe um dos dois para falar ou fala dos dois? E nós somos os culpados, porque trazemos eles elogiando como são os melhores profissionais do mundo. Né? Agora nós temos que escutar, ouvir isso daí. Discordo das colocações de ambos. Boto num pacote só e digo que eles, para mim, exageraram. Né? Assim, e eu tô com o Pascoal. Nenhum pênalti para mim eu marcaria. Eu estava lá em loco. E o lance do pênalti para o Palmeiras, no cruzamento, eu estava literalmente atrás do gol ali, do lance. E olha que eu estava no camarote só com os palmeirenses. E todos eles que estavam do meu lado assim, foi fora da área. E eu estava mais preocupado de saber se pegou no braço ou não pegou, se o braço estava aberto ou não. E a maioria ele já falava isso. Assim, o do Arrascaeta, da mesma forma, há ali um contato, mas não é suficiente para derrubar o Arrascaeta. Quando ele percebe o contato, vê que não vai chegar na bola, se joga. Eu não marcaria nenhum pênalti. E as declarações vai muito em cima dos erros da arbitragem e do VAR misturado. Proporciona para a gente ouvir, né, terceiro mundo, jeitinho brasileiro, dos caras que vieram de fora e parece que inventaram futebol. Que aonde eles vivem nunca houve erro, não tem problema, não acontece nada. Desculpem, mas eu sou um dos caras que falo aqui no programa. Não sou contra a vir profissionais de fora que venham para agregar e para fazerem colocações que nos ajudem, que melhorem o futebol. Agora, para vir falar de terceiro mundo e de jeitinho brasileiro, me desculpe. Nenhum dos dois estão num patamar para mim para vir querer ditar regra aqui. Bom, é por aí. Já louco. Fora Esporte. A gente volta daqui a pouco. Gerson passou por exames na manhã desta segunda-feira no Ninho do Urubu, depois de ser substituído na vitória do Flamengo sobre o Palmeiras. O meio-campista tem apenas uma leve inflamação no joelho esquerdo. O capitão rubro-negro se apresentou normalmente com o restante do elenco e realizou trabalhos com a fisioterapia. O GE apurou que o jogador tem chances de disputar a partida contra o Deportivo Táchira pela Libertadores, na quarta-feira. Mas isso dependerá da evolução nos próximos dias. O clube está otimista, ainda que Gerson jogue no limite, já que o duelo vale a classificação às oitavas. Também há expectativa sobre uma convocação para a seleção brasileira. Gerson está na pré-lista de Carlo Ancelotti e aguarda ser chamado para a primeira data FIFA sob o comando do treinador italiano. Gerson passou por uma avaliação inicial ainda no vestiário do Allianz Parque e o Flamengo já havia identificado que o problema não deveria ser grave. Ele chegou ao Rio de Janeiro mancando. Em nota oficial divulgada na manhã desta segunda, o Flamengo afirma que não foi grave. Substituído no segundo tempo da partida entre Palmeiras e Flamengo, Gerson passou por exames clínicos e de imagem ainda na noite de domingo.
Os resultados identificaram apenas uma leve inflamação no joelho esquerdo. Já nesta segunda-feira, no CT Jorge Elau, o atleta se apresentou normalmente com o restante do elenco e realizou trabalhos com a fisioterapia. Gerson caiu sozinho depois de um passe para Michael, aos 14 minutos do segundo tempo. Ele se desequilibrou ao pisar no gramado e caiu com muitas dores no joelho esquerdo. Antes de sair lesionado, o volante ainda tentou seguir em campo, mas não conseguiu. O Flamengo tem 2 jogos até a Copa do Mundo de Clubes. Depois de enfrentar o Palmeiras, tem compromisso contra o Deportivo Táchira na Copa Conmebol Libertadores, na quarta-feira, às 21h30. No domingo, o time de Felipe Luiz enfrentará o Fortaleza, às 18h30. Os 2 jogos serão no Maracanã.